Prezados irmãos, no final do vídeo anterior eu fiz uma pontuação sobre a escola de Alexandria, onde as mais iluminadas cabeças, os filósofos, ali estudavam sobre a imortalidade da alma, sobre a pré-existência, da alma, a sua reencarnação e a comunicação entre o plano físico e o plano extrafísico. E nós vamos encontrar nessa literatura antiga esses filósofos de peso que compuseram a escola de Alexandria. E não é à toa que essa biblioteca foi queimada, não é? Então, essas escolas célebres afirmavam e desejavam fundir a filosofia das religiões, não é? Mas nós temos aqui observações a respeito do filósofo Jâmblico, a respeito dos espíritos, da manifestação dos espíritos. Temos a presença marcante de Orígenes que foi o fundador da doutrina dos princípios da Igreja Católica. E Orígenes foi um dos maiores defensores do cristianismo esotérico, que é o mais conhecido, na história, e depois posteriormente considerado herege, como todos os outros foram considerados hereges, mas depois eu toco nesse assunto. Então, Santo Agostinho, ao ler as teorias de Plotino e de Platão, Santo Agostinho se expressa da seguinte forma: estou convencido de que se acharão no platonismo muitas coisas que não repugnariam aos nossos dogmas. A voz de Platão, a mais pura e brilhante que tem havido na filosofia, está inteiramente reproduzida em Plotino, e lhe é tão semelhante que parecem contemporâneos. Entretanto, há um lapso de tempo tão grande entre os dois que o primeiro parece estar ressuscitado no segundo. Então, Santo Agostinho vê essa identificação do pensamento filosófico de Plotino, vamos dizer assim, renascendo os pensamentos de Platão, Mas a época em que um viveu em relação ao outro, ele atribui como se fosse uma ressuscitação, mas uma reencarnação. Então, Pascoal, também o filósofo Pascoal, se manifesta da seguinte forma: a imortalidade da alma é uma coisa de tal importância, interessa-nos tão profundamente, que é preciso ter perdido toda a sensibilidade para nos mantermos indiferentes ao seu conhecimento. Plutarco, ele também não só escrevia, como fazia esse conhecimento oral a respeito lá dos mistérios nas escolas secretas, E principalmente na escola de Alexandria. Então, Tertuliano também, na sua apologética, ele diz a seguinte forma: se é permitido aos mágicos fazer aparecer fantasmas, evocar as almas dos mortos, obrigar os lábios de uma criança a proferir oráculos, se eles têm as suas ordens, espíritos mensageiros, pela virtude dos quais as mesas profetizam, quanto maior zelo e solicitude não empregarão os espíritos poderosos para operarem por conta própria o que executam com o auxílio de outrem? Então, no seio do clero, sempre houve partidários dessas magníficas crenças da sucessão das vidas, da comunicação com o mundo invisível e da reabilitação pelas provas. Através do arrependimento, o espírito retoma um projeto e volta para a reparação dos seus erros, para desobstacular os seus caminhos rumo à felicidade, rumo à sua elevação. Então, nós temos aqui, em 1843,
Montral, arcebispo de Chartres, expressasse nesses termos sobre a pré-existência da alma e as reencarnações. Ele diz, numa interrogação, visto não ser proibido acreditar na pré-existência das almas, quem saberá o que em épocas vindouras virá a suceder entre as inteligências? O cardeal de Bona, considerado o Fenelon da Itália, para sua obra sobre o discernimento dos espíritos, assim se exprime. É motivo de estranheza que se possam encontrar homens de bom senso que tenham ousado negar em absoluto as aparições e as comunicações das almas com os vivos, ou atribuí-las a uma fantasia da imaginação ou a arte dos demônios. Nessa época, a palavra daemon já começa a ter outra conotação, não é? Mas não foi assim no começo. Então, o padre Marchal, falando sobre as comunicações, ele mesmo diz sobre as comunicações e as visões que ele tinha, né? Também nós vamos ter aqui o Mazzini, também na mesma linha desse bispo, a respeito desses temas, né? E também o abade Poussin, professor do seminário de Nice, afirmando que ele próprio se comunicava com os seres do outro mundo, com os mortos que lhe informavam do estado das almas, pelas quais ele se interessava, com os santos que o confortavam e lhe ministravam os tesouros da sabedoria. Então, esse abade Poussin, ele escreve e fala a respeito das suas experiências através dos dons espirituais, sobre a imortalidade da alma, que é uma confirmação da imortalidade da alma, né? A pluralidade das existências, que na escola de Alexandria estudavam e debatiam e tinham as experiências, as confirmações, né? Então, daí, da Alexandria, é que se irradiou a luz imensa que veio iluminar o cristianismo nascente, projetando as suas fulgurações sobre a igreja de Jerusalém, de Antioquia, de Atenas e mais tarde sobre a de Constantinopla. Então, essas igrejas todas absorveram esses conhecimentos espirituais superiores, esse intercâmbio espiritual. A estes conhecimentos, inclusive tem aqui muito importante, antes de falar sobre o conhecimento, a herança dessas três célebres doutrinas, que aí se sucedem, a judaica, a gnóstica e a neoplatônica, consiste na abertura aos profanos das portas secretas dos santuários e na humana divulgação dos mistérios do ser, do destino e da imortalidade. A estes conhecimentos acrescentavam-se ainda os da lei moral e da vida eterna, que até aí somente foram de domínio exclusivo dos sábios e dos pensadores. Eu já fiz um vídeo sobre as escolas secretas. Então, eram esses temas que eles estudaram. E depois foi aberto, a partir da escola de Alexandria, esses filósofos abriram para todo o povo, não é? E desde então, o dever do homem seria preparar para por todas as suas obras, por todos os seus atos da vida social e individual, o reinado de Deus, isto é, o reinado do bem, da verdade, da fraternidade, da justiça e da caridade, para a alma ascender em reencarnações superiores. Tais revelações
elas foram tão impactantes, porque o catolicismo já havia iniciado uma série de modificações e de adulterações, uma vez que começou uma época de vinculação da religião com o poder temporal, com o poder secular, o poder político. E aí começou a permear interesses políticos de poder econômico e começou esse conhecimento a desgostar, né? Incomodar aqueles que estavam dominando a igreja, né? Aí, no caso, o catolicismo. Eu não vou falar do que aconteceu nessa Idade Média, que é a Idade das Trevas, onde a Inquisição, onde as labaredas das fogueiras eram o espetáculo cotidiano de vários países, né, da Europa. Eu não vou falar nisso, uma vez que eu não sou católica. Eu não quero tocar nesse assunto, que me chocou muito ao ler ontem à noite maiores detalhes a respeito dessa chacina diuturna que aconteceu em nome da fé, da intolerância, e considerado todos aqueles que pensavam, os filósofos, as pessoas que faziam conjecturas e queriam estudar, pesquisar, eram considerados ameaça para a igreja e eram considerados hereges. Seus bens, aqueles que os tinham, eram confiscados para a igreja e eram queimados vivos em praça pública. Chegou ao ponto de, em um dia só, 200 pessoas serem queimadas em praça pública. Então, essa época das fogueiras é uma época de treva, de completa treva, onde todo esse conhecimento não só foi destruído os livros, como se calaram todos aqueles que tinham uma capacidade diferenciada de pensar, né? Só viam pairar sobre si o flagelo da Inquisição, do sangue, da perseguição e do cerceamento de consciências. Então, daí por diante, houve um silêncio pelo medo, né? Pelo medo. Então, em outro momento, nós podemos dar um pulo nessa história tão triste, tão sombria, onde os corpos eram queimados em praça pública, os seres eram queimados em praça pública e seus corpos eram o espetáculo de séculos da Idade Média, inenarrável. Mas nós vamos pular esse episódio e vamos falar de que mais na frente retoma, porque a verdade retoma. A verdade, ela é luz. Então, a renovação, o surgimento de várias pessoas com capacidades intelectuais e morais robustas vão retomando o pensamento e as obras que sobreviveram, algumas obras, alguns compêndios, alguns livros, algumas publicações que sobreviveram perante essa chacina de bibliotecas e de seres humanos dotados do dom mediúnico, que eram chamados bruxos, feiticeiros e hereges. Até a próxima.